Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar sobre o terceiro pilar da revelação divina, que é o Sagrado Magistério da Igreja. Nós, como cristãos, sabemos que a tradição apostólica e as Sagradas Escrituras são verdadeiramente a Palavra de Deus. No entanto, existe uma discussão muito grande sobre a verdadeira legitimidade destes elementos. Muitas denominações cristãs negam vários elementos que existem na tradição apostólica. Alguns dizem que nós devemos ter apenas as Sagradas Escrituras como fonte de revelação. Existem outras que aceitam vários elementos, porém, desde que eles não contradigam os escritos sagrados. E existem alguns que negam completamente a tradição apostólica, dizendo que nada que não esteja explicitamente descrito na Bíblia é considerado de fato revelação divina. E isso inclui até mesmo coisas que estão implícitas no texto e que devem ser interpretadas por causa de seu significado oculto. Sendo assim, nós temos uma grande questão. Como eu posso provar que a Bíblia e a tradição apostólica são legitimamente a palavra revelada de Deus Pai? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer um grande equívoco que ocorre quando nós falamos sobre esse assunto. Quando se discute sobre a legitimidade, muitas pessoas tendem a reduzir a tradição apostólica como se ela fosse apenas uma tradição oral. E usam do argumento que, se a tradição tivesse a mesma importância da Bíblia, ela teria sido escrita, ao invés de apenas passada oralmente. Porém, na verdade, este pensamento está completamente equivocado. Muitos dos ensinamentos dos apóstolos vieram de fato de seus sermões e de suas oratórias, principalmente no início da igreja. Mas eles não permaneceram assim para sempre. Todos os ensinamentos, tanto dos apóstolos como também de seus sucessores e discípulos, foram posteriormente escritos. E não apenas deles, também os ensinamentos dos grandes santos, dos papas e de grandes doutores da Igreja. Todos eles foram registrados em livros e cartas. Muitas e muitas pessoas escreveram sobre Jesus Cristo. E não é porque algo foi escrito que é necessariamente legítimo como parte da revelação. A Bíblia não foi criada para possuir em si 100% da revelação divina. Ela foi feita para ser a base dela, possuir o cerne, o núcleo que define os princípios básicos da revelação divina. Ou seja, a Bíblia contém o essencial, o que precisamos para entender a Deus e cujas lições seriam expandidas pelos outros escritos e elementos da tradição apostólica. Porém, novamente, surge aqui a mesma pergunta: como eu posso legitimar a revelação? Mesmo nos primeiros séculos, existiram centenas ou talvez até milhares de documentos escritos sobre Jesus Cristo. Como eu sei, os que estão na Bíblia são realmente os corretos. Por que apenas os 27 foram escolhidos para compor o Novo Testamento? E por que outros livros que são considerados escritos sagrados ficaram de fora? E dos que ficaram de fora, quais eu posso considerar como legítimos elementos da revelação e quais não são inspiração de Deus? Como resolver essa grande questão?
Essa é uma questão muito difícil e muito complexa. Porém, ela tem a sua resposta no terceiro pilar da revelação, que é o sagrado magistério da Igreja. A tradição não pode interpretar a si mesma, mas ela precisa ser interpretada por alguém. Segundo a encíclica Veritatis Splendor, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, seja escrita ou transmitida, foi confiada exclusivamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. O magistério é, na verdade, um dom divino, concedido a alguns para reconhecer a legitimidade da palavra de Deus e discernir o que é certo e o que é errado. Ela é uma função que deve ser exercida exclusivamente pela hierarquia da Igreja, pois apenas ela possui a autoridade divina, concedida a nós pelo próprio Jesus Cristo, para manter o sentido da unidade, da integridade e da fidelidade à doutrina transmitida por Cristo e pelos apóstolos. Foi com essa autoridade que foram escolhidos os livros e o cânon bíblico, e também definido todos os elementos canônicos da tradição apostólica. Sendo assim, o magistério da Igreja é aquele que legitima de fato o que é a palavra de Deus, e é um dom dado a poucos, e não para todos. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próximo vídeo eu vou expandir mais o assunto sobre o magistério. Tenha um bom dia a todos.